Estamos aguardando aqui a presença dos nossos irmãos, né? E aguardando também o nosso convidado desta noite. Só um minutinho, queridos irmãos e irmãs. Eu estou aguardando aí a chegada de mais gente, né? Nós estamos aí, a Nayara, minha irmã. Deus abençoe sua vida. A Elcira, o Adilson já estão chegando. Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Vamos chegando aí o pessoal. Olá, Elcira, a paz. Deus abençoe. Estamos só aguardando mais uns minutinhos, viu? Para a gente iniciar aqui a nossa live, nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar de espiritualidade além do templo, né? O seu João também está entrando aí. A paz do Senhor, meu irmão. A Gisele, a Gi. Que bênção. Glória a Deus. Ao Adilson acabou de entrar. A paz, meu irmão. Várias pessoas aí já estão conectadas conosco, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Só mais um instante, viu? Nós estaremos aí iniciando a nossa conversa. Hoje vai estar conosco o Anderson, né? Ele tem um projeto chama Conversas que Salvam. Ele serve na IBAB. E aí, o Anderson já chegou. Tá chegando aí. Precisa fazer o pedido para entrar aqui para nós sintonizar, Anderson. Deixa eu ver aqui. A gente está começando vamos ver aqui. Aê, chegou! Fala, Bianca. Fala, Chegou o Fábio. nosso Como é que tá? convidado. Boa Ficou. noite, Anderson. Boa noite. Tudo bem, Fábio? Beleza? Tudo bem, graças a Deus. Na paz? Graças a Deus. É... Irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos que estão conectados conosco. É um prazer imenso. É um tempo que nós dedicamos, né, na expectativa de que o Espírito de Deus fale aos nossos corações. Esse é o nosso intuito. E eu vou deixar, né, o nosso convidado, é um irmão querido, né, de longa data, né, caminhamos juntos já há muito tempo, e graças a Deus os nossos caminhos se convergiram de novo em Cristo Jesus. Graças Né? a Deus. E é uma alegria poder ter você aqui conosco, Anderson, e Obrigado, apresente-se. obrigado. É... Eu sou um caminhante, como você tem dito. Sou voluntário na IBAB, trabalho na Missão Sena, e tenho aprendido muito nessa caminhada em direção a Cristo. Eu tenho um ministério, que é um projeto nosso de mesa, né? Até tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje, que é as rodas de conversa com a palavra de Deus, com uma Bíblia aberta, e aí a gente abrange todo tipo de assunto. A mesa é uma mesa aberta, né, independente da religião, e a gente tenta ter somente o solo sagrado, com as Sagradas Escrituras e a palavra de Deus. E a mesa fica sempre aberta. Essa é a ideia do nosso projeto, Conversas que Salvam. Amém. Eliana está conosco, o seu João, né? O Adriano, Deus abençoe, viu? Fala, mano, Já estão Adriano. entrando aí o povo, hein? Legal, legal, legal. Legal, né, Anderson? Muito bom. O Anderson, diante da sua caminhada aí, servindo na IBAB, servindo na Missão Sena, né? Uhum. É,
vocês vivem uma realidade de um tempo fora do templo, né? De um trabalho que vai além das paredes da igreja, né? Apesar de que você tem a sua comunidade, né? Que você faz parte, que é a IBAB, Uhum. mas você realiza um trabalho externo, né? Muito profícuo, né? Nesse tempo, assim, o que você tem visto? O que você É, tem pensado em relação a isso? assim, é bem o que a gente estava conversando um pouco antes, falando sobre essa espiritualidade além do templo. A Uhum, espiritualidade que ela começa no templo, mas ela transborda, né? Pensar um pouco sobre a misericórdia de Deus que não cabe em um só lugar. E em uhum, tempos como esse tempo de pandemia, onde a gente está com as igrejas fechadas, acho que isso talvez seja até você como pastor e eu, de repente, como o voluntário, tenha visões diferentes. Mas, por exemplo, a gente necessita do templo para um ajuntamento, né? Mas a gente se ajunta lá, se fortalece lá, e aí a gente sai e espalha essa palavra. Né? E a gente sai e espalha. Por quê? Porque a gente faz parte de uma missão que Deus nos chamou para fazer. Né? A gente tem agido como ferramenta de Deus no reino. Então, exato. assim, penso como quando a gente fala é, sobre os tempos, né? Sem os templos, com os templos fechados, como é que tem sido? Lógico, sinto uma saudade muito grande de estar junto com as pessoas, mas me sinto também abraçado quando alguém me liga, ou quando eu ligo para Uhum, alguém, ou quando a gente vai fazer alguma coisa. Eu acho que aqui a gente tem aprendido isso. O pastor costuma dizer, é uma fala que faz parte da visão da IBAB, que é além do culto, clero, domingo, templo. Né? Ele fala além do uhum, culto, do clero, do domingo e do templo. Então a gente, sim, é lógico que a gente vai lá para se abastecer, a gente vai lá para receber uma palavra boa, mas uma vez cheios, a gente precisa espalhar. Né? É a ideia do maná que a gente tem conversado. E como é que tem isso. sido na Praia Grande, Binha? Então, pode chamar eu de Binho, viu? Pode ficar tranquilo. Os irmãos que estão conosco, é um apelido já desde a infância, né? É verdade. A gente está vivendo uma nova realidade, ressignificando, né? Muitas coisas que para nós fazia muito sentido e só que hoje acaba a gente tendo que repensar algumas coisas. E, e o culto, na verdade, né, a gente, por conta da quarentena, nós não estamos podendo nos reunir, né, na igreja, né, no Uhum. templo, e a gente tem procurado, na medida do possível, estar conectado através das redes sociais, que é uma maneira de a gente não poder ter contato com as pessoas, e a reunião no templo, ela nos dá essa condição de estar perto, de estar próximo, né, de estar ali, mas a gente teve que se adaptar a esse sistema de comunicação virtual, né? A gente procura, na medida do possível, fortalecer mais a relação através do celular, através das videocomunicações, né? E também, isso também faz a gente pensar um pouco sobre a sacralidade do templo, né? Que, na Exato. verdade, nós somos o templo, né? Nós somos aqueles a quem o Espírito Santo habita, né? Na verdade, nós somos a igreja, né? E é tão bom pensar que eu e você e todos que estão conectados conosco, cada um lá no seu espaço, na sua casa, é a igreja de Cristo, né? É verdade. Quando você fala assim, eu penso, por exemplo, nos templos. Os templos não fecharam, na verdade, eles abriram mais, né? Não, abriram, se Cada expandiram. casa, né? Exato, cada casa hoje é um templo. Mas nesse tempo onde os santos não se reúnem, onde não há uma reunião desse corpo, né, como um todo, eu fico pensando no que você tem ouvido. Você como pastor, nesses tempos, o que você mais ouve? Quais são as perguntas mais comuns, ou que as pessoas chegam a você e fazem, às vezes, algumas explanações? O que a gente tem ouvido nesse tempo de pandemia, né? Pensando na espiritualidade além do templo. Certo. Boa pergunta, Anderson. É uma pergunta muito relevante para os dias de hoje. Por conta dessa situação, as pessoas estão um pouco preocupadas e não podia ser diferente, né? Por conta disso que está nos rodeando, né? E a crise da saúde, a crise econômica, né? E aí a pergunta é: nós vamos voltar para o templo? Quando vamos voltar? Né?
é difícil ter uma resposta, né, nesse momento, porque a gente está vivendo uma situação atípica. Nós nunca vivemos uma crise como essa, né? E o que eu tenho aconselhado os irmãos e tentado levar assim uma palavra de tranquilidade, uma palavra de conforto. Porque quando eu olho para as escrituras sagradas, e eu sempre falo isso, né? Mediante a crise econômica e financeira, Deus sempre preza pela vida. Porque a gente vê em todos os momentos, a promessa de Deus é que, como você disse, o maná não faltaria, o pão não faltaria. Né? Eu estava meditando hoje em Mateus capítulo 6 e lá fica bem claro. Por que você está preocupado no que vestir, no que comer, né? Aonde você prioriza, você tem que priorizar primeiro o reino de Deus e saber que as demais coisas, aquilo que é necessário, Deus não vai deixar faltar. Então eu tenho procurado responder a ansiedade. Na verdade, a gente está vivendo um tempo de ansiedade, né? A gente tem encontrado pessoas muito preocupadas com o que vai acontecer, né? Então a gente tenta amenizar essa ansiedade, trazendo as pessoas, conduzindo as pessoas para junto de Deus, porque a gente sabe que Deus é o nosso refúgio, né? Deus é o nosso abrigo nesses momentos. E como você tem lidado com isso, com as pessoas que você tem deparado, né? Assim, é que nem eu disse, graças a Deus a gente tem sido muito abraçado, mas a gente tem sido impactado sim com algumas perguntas, economia, desesperança, Sim. morte, e de novo, né, o que que isso tem a ver com o que a gente está conversando? Porque eu acho que a desesperança gera um pouco da falta do contato mesmo, né? Isso. Então a gente fica desesperançado e fica solto. Então todo o vento nos leva a um lugar. Se a gente não tem um lugar fixo, se a nossa casa não está na rocha, ela está num lugar onde qualquer água que bater leva. Então, quando você fala sobre economia, eu entendo que existem dois caminhos, é claro. É lógico que a vida é mais importante, sem vida não há economia. Mas os que defendem a economia dizem que vai gerar mais morte no pós do que agora. Penso que a gente tem que pensar no agora, entende? Deus nos dá o maná pro agora. Então, por exemplo, é o agora que a gente... E é disso que eu divido. A Lia fez uma pergunta que eu acho que é muito interessante da gente pensar nela, é a respeito disso, isso tem essa pandemia, né? Essa doença, ela é fruto do castigo de Deus? Ela é o fim do mundo? Como é que você vê isso como pastor? Eu tenho uma ideia, mas eu queria te ouvir antes. Quando a gente pensa no juízo de Deus, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? E lógico, todo o nosso pensamento ele tem que estar embasado nas escrituras, né? O nosso pensamento parte das escrituras para a nossa realidade. A Bíblia diz que nós vivemos o tempo da graça. E Jesus Cristo, ao pisar neste mundo, ele trouxe para si todo o castigo. Todo o juízo de Deus recaiu sobre ele, né? Por isso que nós estamos vivendo um tempo da graça, que é o tempo de transmissão do Evangelho, onde todos vão chegar ao conhecimento do Evangelho. E o Evangelho é a boa nova, uma nova vida, uma nova perspectiva, né? Então, quando eu olho para Jesus, quando ele fala, né, em Mateus 24, 25, né, a perspectiva apocalíptica, e a gente tem que ter também, eu acredito que a gente tem que tomar um certo cuidado, que ele nunca disse que nós não passaríamos por tudo isso que nós estamos passando, inclusive pandemias. Ele vai falar isso, que vai acontecer várias coisas, contudo, não será o fim, né? Então, seja, é um processo do qual nós estamos sujeitos. Estando nesse mundo caído, nós estamos sujeitos. Esta pandemia, coronavírus,
Eu tenho pensado muito nisso, eu acredito que você também, muitos. Eu acredito que seja um efeito natural, né? Uma reação natural de algo que veio à tona, né? A gente sabe que tem muitas coisas animais, né? Vírus que são desenvolvidos em animais, né? Então, assim, eu acho que falar de fim do mundo agora, porque a gente vê, né, principalmente no Velho Testamento, quando se falava de juízo, levantava-se o profeta para anunciar o juízo, né? Uhum. A gente olhar como Exato. cristãos e, e perguntar, né, como nós temos procedido com a vida, com as pessoas, com a família, com tudo que está em volta da gente, né? Como cristão, como que eu tenho lidado com essas coisas, né? Tenho valorizado a minha família, eu tenho valorizado minha esposa, eu tenho valorizado meus filhos, né? Eu tenho valorizado a criação que Deus me deu para eu habitar e Ele disse que eu deveria cuidar. Olha como vai, né? Vai mais amplo, né? Então, assim, eu acho que a gente deveria gastar menos energia pensando se isso é final do mundo ou se não é, e gastar mais tempo pensando no próximo, na nossa relação com Deus, orando mais nesse sentido e vivendo cada momento seu momento. Eu penso bem parecido com o que você está falando, mas o que acontece? Eu acredito que não cabe a nós saber disso. Por quê? Porque quando perguntado a Jesus, ele disse que nem ele saberia, nem Sim, ele dentro daquele corpo, ele não saberia o tempo que ele iria é voltar. verdade. Então, A por missão Sena exemplo, está com a gente, hein? que legal, hein, cara? O E, pastor Donizete, bacana, bacana, fico muito feliz. João, Ju, o João sempre o, acompanha as lives dele. o, o PH estava com a gente aí também, fico muito feliz. PH, ó que beleza. Mas, por exemplo, Manda aí. se a gente seguir essa linha de raciocínio de que Jesus não sabia o tempo dele, mas nem Uhum. por isso ele deixou de fazer o que tinha que ser feito. Né? Sim. Pensar um pouco nesse caminhar, nesse caminho, né? Desse espalhar essa boa nova. De novo, a gente cai um pouco na ideia da espiritualidade fora do templo, que Sim. é o tema do que a gente está falando, né? Além do templo. Então, por exemplo, como é que eu caminho? Né? O que você falou, a pandemia ela está aí. Entende? A Tá. doença ela está aí. E penso que quando você fala de um tempo de parar, é um tempo de reflexão, é um tempo Uhum. de orar mais, de conversar mais, mas também de procurar as coisas a ser feitas. Porque Aí. esse ócio, esse lugar onde a gente fica parado. Às vezes a gente não está trabalhando, ou a gente não está recebendo. No domingo eu não tenho o que fazer, né? Mesmo os que trabalham e teve a vida sempre na igreja. Eu já me converti, eu vivi muito mais tempo fora da igreja do que dentro da igreja hoje. Uhum. É, mas imagina aquela pessoa que nasceu na igreja, que não falta aos Sim. domingos, e que no domingo à tarde sente um buraco nela, né? Fala, poxa, eu queria estar lá, eu queria estar indo. Mas para essa pessoa, eu penso que de repente, não essa, mas todas elas que estão pensando na pandemia como algo, como um castigo divino, eu queria dizer que é um tempo de esperança, não é um Isso. tempo de dor, né? Uhum. Passaremos por aflições, sim, 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 né? Jesus disse Uhum. isso, né? Passei por aflição, né? Mas ele venceu o mundo. Então, por Sim. exemplo, ele continuar a caminhar. Nós também temos que continuar a caminhar. Talvez um pouco mais fortes, talvez com um pouco mais de responsabilidade, talvez com a ideia de se encher mais com coisas boas, não se encher com Exato. coisas ruins, né? Por Exato. exemplo, eu fico nesse tempo ósseo ouvindo só jornal, 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 e aquilo, e as notícias vêm bombardeando, e coronavírus é um tipo de doença que virou outra, não achou remédio, e aquilo te enche e você fica mal. Você começa Uhum. a morrer por dentro já. Você Exato. começa a apresentar, ao invés de entender que, por exemplo, que o seu corpo, como você disse, é além do que a gente vê. Entende? Então, por exemplo, como é que a gente se alimenta espiritualmente? E aí, Certo. aí eu jogo para você, que é pastor, pensando exatamente nisso. É, é,
nesses tempos onde o templo está fechado, a responsabilidade não é maior do cristão hoje? Não deveria gerar um pouco mais de responsabilidade para cada cristão? O que você acha? Sem sombra de dúvida. Porque, como você disse, uma vez que não tem como se reunir aos domingos, né? Que é o local onde a gente se fortalece e depois somos enviados ao mundo, né? Para propagar o Evangelho de Cristo, uma vez que, apesar que isso também não deveria amenizar, por exemplo, o compromisso que nós temos diariamente com Deus, né? Porque uma coisa está relacionada à outra. Eu não vejo duas coisas distintas. Eu vejo a minha caminhada diária com Deus e que reflete na minha comunidade aonde eu estou. Tem que refletir. Na verdade, Deus nos chama para tornarmos um discípulo dele, né? Para que a gente mantenha comunhão com ele, ele nos alimente, nos abasteça, né? Nos dê a condição para disseminar isso na sociedade que nós estamos. Uma vez que nós não temos a comunidade, a igreja, o templo para se reunir, cabe a cada família, a cada pai e mãe, né, eles ali estipular, né, dentro das suas condições, um momento para se dedicar a Deus, fazer o culto a Deus, porque o culto não é só domingo, o culto é todo dia, o culto é todo momento, né? É onde eu busco me fortalecer. Até mesmo, se a gente for pensar diante de algumas perguntas que são feitas para nós, de pessoas que às vezes estão passando por um momento difícil, como nós vamos responder? Porque a nossa esperança está em Cristo e nós só encontramos Cristo, né? Conhecer a Cristo é na Bíblia. Então a gente precisa estar cheio para poder. E eu tenho orientado as famílias, quando a gente faz culto via online, eu sempre digo que eu que estou transmitindo ali, né, o culto online, eu estou adorando a Deus e aqueles que estão em casa, eles têm que estar adorando a Deus também. Porque o que pode ocorrer? A pessoa estando na casa dela, uma certa comodidade, um certo senso de descompromisso, né? Eu não tenho compromisso, hoje está mais relaxado. Hoje eu vou ver o pastor Fábio falar porque ele fala bem. Não é esse o intuito, né? O intuito é adorar a Deus, é estar atento à palavra de Deus, é estar atento aos nossos dias, é me encher com a presença de Deus para eu sustentar a fé da minha família, de repente, né? Os meus filhos, a minha esposa, que às vezes está preocupada, né? Como eu vou tranquilizar? É com as boas novas, é com a palavra. É verdade. E você, como você tem lidado isso? Então, o que eu ia te falar é mais ou menos como é que eu tenho entendido isso, né? Como é que a gente tem vivenciado um pouco mais disso. E quando você falando, eu vim trazendo na minha memória a ideia dos sacramentos, a ceia hoje, né? Que são sacramentos feitos sempre na igreja. E hoje é de responsabilidade do sacerdote de casa, né? No meu caso, eu, né? Isso. Mas penso que em todas as casas, mulher ou homem, digo isso, né? Como algo, de novo, uma responsabilidade imputada ao cristão. E por exemplo, como é que eu imagino isso? Imagino isso como uma responsabilidade maior, como a ideia do templo, como a ideia de termos mais com a palavra de Deus, mas eu acho que vai um pouquinho além, Binho, da conversa da mesa. Ela precisa partir da mesa, assim, ela precisa partir de um lugar, da onde? A partir da mesa. Mas o chamado, o chamado da Boa Nova, penso eu que tem um pouco a ver também com o que a gente está conversando, da espiritualidade além. Eu acho que é pensar, por exemplo, nas doenças e nesses tempos onde a gente está junto e que às vezes a gente está ali, mas o nosso filho está lá no quarto. Ou a gente sabe que na rua de baixo há aqueles conflitos entre
entre pai e filho, entre mãe e filho, né? E, por exemplo, e aí eu acho que a gente cai dentro de uma outra problemática, que é pensar nos tempos e nessas doenças que são geradas através desse ócio, desse tempo onde a gente não tem o que fazer e em contrapartida a gente não tendo a responsabilidade de cristão, às vezes a gente vai achar que é só isso que tem que fazer, mas eu acho que é o que eu estou falando, de repente, quando eu penso na ceia, penso que foi uma responsabilidade imputada para nós, mas que a gente tem que dar um passo além, né? Se abastecer e dividir de verdade, sempre Aham, partilhar, a partir da certo. mesa, mas partilhar uma palavra, enfim, vizinho, pai, mãe, enfim, eu queria saber o que você pensa. Então, essa situação fez a gente repensar muitas coisas, né? E, por exemplo, a mesa do Senhor, como que a igreja a qual eu sou pastor, né, ela optou, né, no caso da gente fazer a ceia e os irmãos online fazerem a ceia. Uhum. O que que isso faz a gente pensar, né? Isso só fortalece o conceito de que nós exercemos o sacerdócio universal. Então, isso desmistifica um pouco, né, a questão de que a ideia de que o pastor ele é a pessoa central de realizar, né, é como orar, no caso, né? A gente sabe que cada crente é um templo do Espírito Santo e a oração dele também tem a mesma eficácia que a minha oração. E às vezes a oração dele chega a Deus melhor do que a minha. E, Tem dias, né? tem dias, né? Eu sou ser humano como Lógico. qualquer outro. E a ceia, eu acredito que ampliou-se, né, o entendimento, porque hoje a pessoa está na casa dela, a gente celebra a ceia junto, né, mas eu estou orando aqui pelos elementos, pedindo a benção, e ele está lá também pedindo a benção pelos elementos, e nós estamos ligados como corpo e ligados a Deus. Então, eu acho que isso enriqueceu mais ainda, né, enriqueceu o ato, o sacramento, né, que a gente chama de sacramento, né, que é a Santa Ceia. E isso trouxe a gente mais próximo ainda uns dos outros. Eu acredito que isso veio enriquecer ainda mais a cerimônia. Então, por E exemplo, em relação ao que você disse, né, uhum. é, isso também passa um pouco pela maturidade nossa, né, de uma forma geral. E a maturidade, a gente sabe que é de acordo com como a gente caminha com Cristo. É de acordo com como eu anseio por isso, né? Eu quero, né, chegar a um crescimento espiritual. Paulo vai dizer isso, né? Que quando a gente converte, a gente é nenê, e aí passa um tempo, a gente deixa as coisas de criança e se torna adulto. E a vida espiritual é assim. Cristo deseja que a gente amadureça, que a gente cresça, para que a gente lide melhor com as realidades, né? Para que a gente possa, de fato, administrar a vida espiritual do nosso lar. Para que eu faça isso, eu tenho que ter uma maturidade, né? Porque eu vou ter que lidar com respostas, perguntas das quais eu vou ter que responder, e nem sempre são fáceis. Mas eu preciso ter um conhecimento, eu preciso ter uma caminhada com Deus, né? Então, assim, essa maturidade, a gente cultiva ela, não é só nos cultos de domingo, Então, né? eu lembro da gente ter conversado e você ter falado sobre um relógio de oração. Eu acho que isso tem um Isso. pouco a ver também é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Como é Aham. que você, como pastor, desenvolve essa maturidade na comunidade? Como é que você passa como é que você passa o que você está falando, esse conhecimento? Porque é o que você falou, às vezes a gente tem. Eu estou na padaria e o cara me Aham. pergunta, o vinho, por que o pessoal bebe o vinho na ceia? E eu vou falar, poxa, eu vou perguntar para o meu pastor, domingo eu te respondo. Então hoje Aham. a gente não tem esse acesso, né? Então como é que isso tem sido aí para vocês? Aham. Né? Pensando até no É, relógio de oração e tal que você estava falando. isso. A Ju está perguntando aqui, comprometimento e afirmação da fé. A Santa Ceia é um comprometimento e afirmação da Ah, fé. Você está certa, Ju. ah, Então, dentro disso que você está dizendo, Anderson,
refaz aí a sua pergunta, que eu fui dar atenção para a Júlia. Na verdade, o que como é que você tem passado isso para a comunidade? Como é que você tem. Vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas é exatamente essa. Como é que você tem empoderado a sua comunidade? Como é que você tem Ah, dividido isso para que eles possam dividir com outros, né? Fora do aham, templo? Porque isso a gente faz no domingo, não é isso? Mas, como você falou, eu queria como é que funciona, como é que você faz? aham. Então, eu tenho procurado, no caso, como você aí citou, eu tenho feito um relógio de oração que são 24 horas de oração, 5 dias na semana. Então, cada Uhum. irmão, ele tem um horário reservado no qual ele vai dedicar ali, né, em oração. Uma coisa que eu vi, que foi uma proposta tua, e que eu achei muito relevante, muito legal, né, e vou tentar inserir isso na minha comunidade através do WhatsApp, porque nós temos um grupo da igreja do WhatsApp, né, que a gente procura Uhum. manter contato e tal. Vou estimular os irmãos da igreja a gente fazer a leitura da palavra junto, Ah, legal, legal. compartilhar da palavra de Deus junto. E fora as lives que eu tenho feito, Uhum, né? Eu tenho uhum. procurado dar estudo terça-feira, quarta-feira, quinta-feira eu faço um para as crianças às 17 horas. Vocês que Show, estão muito nos bom. ouvindo, né? A gente faz um trabalho tentando, né, transmitir a palavra de Deus para que as crianças também alimentem a fé delas, né? Elas desenvolvam a fé delas. Então, na quinta nós fazemos para as crianças e na sexta eu também faço uma live, né? Que hoje é a quarta-feira, né? Mas a sexta-feira e o domingo. Então, assim, e me coloco à disposição dos irmãos para a hora que precisarem ligar, conversar, orar junto, né? Na medida do possível, a gente tenta, porque assim, eu acredito, Anderson, que a comunidade de Cristo, além da palavra, do sacramento, né? Essa comunhão entre os irmãos, ela é algo que é diferenciado, é curador, né? Então, acho que por conta dessa pandemia que a gente não pode estar indo visitar e tal, mas se a gente ligar e demonstrar que a gente tá preocupado e pergunta, né, como que estão as coisas, e eu incentivo até a minha comunidade, quem acompanha as lives, eu sempre digo, falo, olha, liga para uma pessoa, vê como que ela tá, se ela está precisando. Agora, né, a minha igreja, ela tem um sistema, né, ela tem um sistema de governo, por isso que é presbiteriana, né? E Uhum. dentro desse sistema de governo, a gente tem um departamento que chama diaconia, né? Que é assistência social e diaconia. Então, é a parte, é o ministério que cuida da parte social. E aí a gente orientou a essas pessoas, das quais elas foram escolhidas pela comunidade para estar à frente, ficar atento. E aí eu disse, olha, agora, no momento, a gente tem que cuidar das pessoas de casa. A Bíblia fala, cuida primeiro dos de casa. Uma vez Uhum. que os de casa estiverem atendidos, né, às suas necessidades, e aí a gente vai pensar nas pessoas próximas, nas pessoas que estão perto da gente. Às vezes é um parente, é um familiar, né, que até não faz parte da comunidade, né? Claro. Mas que É, a gente também não pode incorrer o risco, né, de se expor de tal maneira para que eu coloque as pessoas em risco, né? Então eu sempre uhum. aviso, olha, se você souber, é uma pessoa conhecida, traga para a gente, né? Fala para a gente que a gente vai atrás e tal. Então a gente tem pedido, inclusive, para os irmãos, para a gente arrecadar mais alimentos para atender aqueles que estão necessitados. Sim, eu acho bem legal, acho, assim, é, é muito bacana a gente poder ajudar, né? A gente estava falando sobre fazer parte da missão de Deus.
Isso. O João passou por aqui, ele estava falando, e ontem ele falou, Anderson, você não precisa de nada, né? E eu Aham. falei para ele assim, graças a Deus não, João. Ele falou, mas eu vou falar com a Tati, porque você nunca pede nada. Eu falo, graças a Deus não dá tempo. Porque antes de eu pedir alguma coisa, Deus já me traz, e às vezes através do João, através da Ju, através da Ibabe, Aham. através de um Aham. irmão, né? E graças a Deus. Mas dentro da fala do João, eu penso exatamente nisso. É muito mais fácil a gente dar do que a gente esticar a mão para receber. Mas é uma coisa que a gente precisa Verdade. estar. É o que você falou, como é que a gente vai se fortalecer, né? Então, por exemplo, essa É. mão que dá, ela precisa estar esticada também para dar oportunidade para que o outro dê para você. Né? Aham. A Ju falando que o que é feito hoje através das igrejas, através do corpo de Cristo, de novo, fora do templo, né? Mas o corpo é maior que o templo, né? O corpo de Exato. Jesus, ele é maior, então o que o corpo tem feito é algo visível, né? Num Uhum. tempo de sofrimento, num tempo onde a gente às vezes está se perguntando se é o fim dos tempos, e talvez seja É. exatamente o começo de um novo tempo, Exato. né? Talvez seja Exato. e esse novo tempo, eu acho que a gente precisa colocar isso em ordem, só para pensar assim, a mão que dá, que a gente sente o prazer na missão de Deus de dar, ela precisa ter uma outra mão que estica e recebe. Porque Exato. eu querendo te ajudar, eu posso querer te ajudar, mas se você não quiser ser ajudado, não adianta muito. Né? Então Exato. pensa um pouco nisso também, nessa ideia. Quando você fala do corpo forte, eu tô com você fechado. A gente primeiro se fortalece para a gente poder suportar o outro, e a gente Exato. fortalece o outro fortalece, e aí é como a gente caminha, assim que eu penso. Pegando esse gancho de você falar a mão que estende e a mão que recebe, né? Melhor dar do que receber. Mas o que que acontece, né? No caso, que muitas pessoas elas têm as suas necessidades. A gente fica constrangido às vezes, né? Muitas vezes de expor a nossa É, necessidade, mas é necessário porque, por exemplo, na minha comunidade, né? A gente ajuda dentro das uhum, nossas condições, claro. mas a gente precisa chegar ao conhecimento das pessoas que estão necessitadas. A gente quer ajudar. Exato. Às vezes até no Deus mesmo corpo. poderia, Pode falar, Bia. Deus, Deus poderia nos dar, né, através do Espírito Santo, a gente precisar das pessoas falarem, né? Eu estou precisando aqui e tal. Mas é como a gente estava conversando, Deus chamou a gente, pessoas Uhum, visíveis, uhum, né? uhum, uhum. Assim como o filho dele se tornou visível, homem, né? Para que a gente conhecesse a Deus. Então a gente é a igreja visível, que a gente apresenta o Deus vivo, que é invisível, e que tem compaixão e misericórdia por aqueles que precisam. Mas isso não quer dizer que as pessoas não devam expor, falar, eu estou precisando. E esse ato é um ato de humildade, Claro, né? É claro, um claro. ato que a gente, você estava dizendo, né, do João, quero mandar um beijão pro João, dizer que eu amo ele, mas essa semana passada, também irmãos chegaram na minha porta e vieram me abençoar, né? E a gente precisa também, Anderson, ter consciência de olhar para o celeiro, de olhar para a prateleira e ver se verdadeiramente eu estou precisando, É. né? E se tá Se eu sobrando, tiver... doar. E se tá faltando, vai chegar. Exato, isso. Eu olho pro meu armário e está faltando. Beleza, aí eu sou abençoado. Aí eu sou Estico a mão. suprido. Exato. Eu Aí eu sou estico a mão. suprido. Aí eu sou Isso, eu suprido. sou Exato, suprido, exato. É, né? Aí vem outro e quer me abençoar. Aí eu é, digo, não, ou você me dá e eu vou repassar isso para alguém que precisa, ou você mesmo é, vai procurar alguém. Porque é. até colocaram aqui, né? Em Atos, né? A tia Eliana, né? Ali. É isso mesmo. Eles se desprendiam daquilo que eles tinham para suprir a necessidade daqueles que não tinham. Exato. Então, quando a gente pensa no pão de cada dia, é, eu acredito que Deus não vai deixar faltar o pão. A gente pode passar uma crise, tá? Uma crise que possa afetar, mas Deus não vai deixar faltar o pão.
Então, por quê? Porque a gente tem que passar essa consciência, Anderson, para as pessoas, de com que certeza. aqueles que têm, têm que partilhar. Sim, 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 sim. Né? E aí É a maturidade. Mas você pode é a seguir. maturidade. É a maturidade da gente perceber quem precisa. Né? Uhum, Porque, uhum. assim, em nenhum momento Deus falou assim: olha, pega o pão de cada dia e vai guardando. Se eu fizer isso, alguém vai ficar sem o pão de cada dia. O maná é a mesma coisa. Deus mandava o maná para aquele dia. Quem acumulou, apodreceu, estragou. Com certeza, com certeza. Então, eu creio, Anderson, que a nossa vida tem que ser guiada pelos princípios que Jesus nos ensinou. Com certeza. Né? Eu acredito que esse tempo de pandemia tem que nos levar a uma reflexão real e verdadeira de que o exercício da fé hoje ele tem que ser aquilo que Jesus ensinou. Porque senão aí você fica em pânico, você fica angustiado, você fica ansioso, você fica preocupado com o dia de amanhã. E Jesus está dizendo, não, olha, fica tranquilo. Fica É tranquilo. verdade, é verdade. É, E você falando nisso, eu penso exatamente nisso. Só para a gente nosso tempo poder. já, Já tá indo. Já foi? já. Ah, então vamos só encerrar. Eu acho que só para falar um pouquinho sobre a pandemia. É o que eu comecei. A Aham, pandemia é exatamente esse tempo. Tempo de é, reflexão, tempo de crescimento. E o sofrimento nem sempre é ruim. O exato. sofrimento às vezes nos faz nos movimentar, né? Então, por exemplo, Crescer. se a gente pensar, crescer, exatamente, sair do Exato. lugar, né? Então, por exemplo, Aham, Jesus já tem dito para nós, ó, há coisas para... mas como é que eu vou sair de casa? Então você sai, WhatsApp, telefone, um uhum, abraço, uhum. alimenta um irmão com uma palavra. A gente sempre tem o que dar. Isso. A gente sempre tem o que dar. Sempre, Isso é sempre, uma sempre. mensagem legal, uma palavra, uma oração, enfim. Então, É. Eu pode falar, acho que o pode que falar, você Bia. falou aí é realmente importante, sabe? Nesse tempo de pandemia, quando a gente fala de tempo, e a gente também tem que pensar no seguinte, como que eu tenho aproveitado o meu tempo? Porque a gente tem ouvido aí que tem aumentado agressões em casa, né? Nós temos ouvido que o acesso a sites pornográficos tem aumentado, né? Isso são assuntos seríssimos, Claro, 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 né? claro, claro. Assuntos que... Por quê? Porque depende de como eu ocupo o meu tempo. A Bíblia diz que nós devemos ocupar o nosso pensamento com coisas boas, né? Exato. Não é só o jornal que está transmitindo informações pesadas, desencontradas. Não. É aquilo que, a hora que eu estou no meu celular, no meu computador, o que, que eu estou acessando. Exato, Né? exato, exato, exato. É o que Então, você falou. aproveitar o tempo com qualidade. Se alimentar direito, né, Binho? Se alimentar Exato. direito. Né? Exato. Do que eu me alimento? Então, por exemplo, é lógico que isso é muito. É muito grande o que a gente. É muito tempo que a gente vai gastar com isso, É, mas acho que seria até importante para a gente falar sobre isso que você está falando: isso. pornografia, pedofilia, e às vezes como é que faz? Violência doméstica, violência no lar. Então, Uhum. dessas coisas também que a pandemia nos trazem, nos imputa uma responsabilidade sobre isso. Ah, eu sei, então como é que faz, né? Poxa, eu queria falar com o pastor, queria que alguém conversasse com ela, eu queria... Se direciona, conversa, divide, se encha de coisas boas para poder dar coisas boas. A gente só consegue dar É. o que a gente tem. Então, eu acho que esse vídeo que nós estamos fazendo, eu acho que ele é muito apropriável, porque aqueles que estão ouvindo a gente, passar para eles que a gente está num momento em que nós devemos dividir os fardos. Jesus falou isso. Exato, Né? partilhar. Você abordou aí vários assuntos que eu acho que é pertinente para os dias de hoje. O que a gente pode fazer? Uma sugestão. A gente retomar essa conversa sexta-feira e tratar desses assuntos corriqueiros, que infelizmente se tornaram corriqueiros para muita gente, né? E que tem prejudicado lares, tem prejudicado casamento e tantas outras coisas. Eu acho legal. Eu acho bacana até, de repente, se abrir e se alguém quiser colocar uma pergunta, quiser, né, de repente,
É legal. Eu topo. Se você topar, Aham. eu topo. A gente pode fazer alguma Top coisa nesse também. sentido, sim. Legal, Certo. legal, legal. Eu, Binho, eu queria só para a gente poder, se a gente for encerrar, eu queria que você fizesse uma aham, oração para a gente poder, né, também ver direitinho, pensar no Chiliquinho, no pessoal, isso. né? A gente estava até falando essas pessoas, até essas pessoas dos quais a gente está falando, que passam às vezes por esses perrengues e não tem um lugar Aham. onde dividir, né, esse fardo. É. É, eu me coloco à disposição naquilo que eu puder ajudar. Então, Tá? pessoal que está nos assistindo e de repente está passando por alguma situação difícil, né, pesado, tal, pode me chamar no Instagram, né? Eu ligo pessoalmente, não precisa se expor publicamente. Só passa o seu WhatsApp, eu vou ligar, a gente vai conversar, a gente vai orar, a gente vai procurar um caminho junto, né? Sim, é isso mesmo. Esse é o nosso papel, de servir. A gente está aqui para servir, né? Então, assim, aquilo que eu puder ajudar, eu acredito que o Anderson também Com vai estar à certeza, com disposição, certeza, com né? certeza. Então, assim, vão caminhar juntos. Exato. E um pouco do que a gente falou na nossa conversa anterior, antes do vídeo, sobre apresentar o caminho e caminhos. Porque tem coisa que é para Exato. psicólogo, tem coisa que é para psiquiatra, tem Aham, coisa uhum, que vai além do que a gente conhece. Mas nós iremos ajudar, iremos caminhar juntos o verdadeiro caminho que vai nos isso. direcionar para um lugar oportuno que eu tenho certeza que entre o corpo de Cristo a gente vai encontrar. Exatamente. Nisso eu creio. Isso que você aí observou é muito importante. Existem profissionais competentes em todas as áreas, tá Claro, certo? claro, claro. Então a gente, eu ainda creio que o cristianismo dialoga com a ciência, né? Óbvio, eu E também. serve-nos muito bem. Então assim, a gente está à disposição, né, Anderson? E Com eu quero certeza. aqui orar por todos que estão conectados conosco, Amém. pela família do Tuniquinho, pelo Edilson, a família do Edilson, né? Hoje eu comuniquei aí, ele veio falecer, e o Yuri e a Ana. Eu quero mandar um abraço para o Neemias e você pode mandar suas considerações e seus abraços aí. Eu tenho que agradecer todo mundo de estar aí, da gente poder estar partilhando, da gente poder estar conversando, isso chegando a outras pessoas, isso é muito bom, assim. São conversas relevantes. Pensar sobre uma espiritualidade além do tempo é algo muito grande. Não caberia num vídeo, Isso. talvez não Não, caibam em 10. Mas talvez nas nossas conversas surjam outras perguntas que talvez para nós tenha passado, mas que talvez as pessoas possam trazer isso para a gente também. Já exato. agradeço o convite, Binho, de estar participando também. Agradeço a todos que entraram aí, né? Então, se eu for falar, eu vou esquecer os nomes, eu vou agradecer todo mundo geral. Tá certo. Sexta-feira nós estamos de volta, tá? Vamos fazer mais cedo, às 19h30. Tudo bem para você? Tá? Fechado, fechado. E o pessoal que está nos acompanhando, a gente quer orar por você. Se una a gente em oração, na verdade. Tá certo? Amém. Senhor, nós nos encontramos diante de Ti, nós estamos online e sabemos que muitas pessoas estão junto conosco neste momento. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada pessoa, Senhor Deus, que está conosco. Que o Senhor visite com o Teu Espírito cada vida, cada coração. Aquelas pessoas, ó Deus, que por alguma razão estão preocupadas, angustiadas, ansiosas, por conta desse tempo, por conta desse momento, por conta dessa pandemia. Pai, que a tua paz, como o Senhor mesmo diz, possa repousar sobre cada coração. Porque a paz que Jesus nos dá, nós não encontramos no mundo. Então nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um, abençoando, fortalecendo, que elas, a hora que elas se sentirem, né, um momento pesado, que elas não têm com quem desabafar, com quem compartilhar, elas lembrem de Jesus, que elas possam buscar o Senhor em oração e que elas também possam, né, dividir esse momento conosco, Pai. Eu quero orar, Senhor Deus, pela família da minha tia, pedindo que o Senhor console, que o Senhor fortaleça, que o Senhor esteja junto, momento de tristeza, de sofrimento e de dor. E eu sei que o Espírito Santo, que é consolador, auxiliador e fortalecedor, ele pode realmente fazer a diferença
na família da minha tia. E eu quero pedir pela família do Edilson também, Senhor. Eu tive a oportunidade de caminhar com ele um tempo, e hoje a família dele, né, está enlutada. Nós pedimos que o Senhor Deus possa trazer refrigério a cada coração, e que o Senhor esteja com eles, ó Deus, abençoando para que eles tenham condições de superar esse momento difícil. E eu quero orar pelo Yuri, Deus, que está hospitalizado, que está internado, ele, a sua esposa, Ana, a sua filha, que o Senhor esteja ali derramando a sua misericórdia, que o Senhor use a vida dos médicos, dos enfermeiros, que o Senhor use todos os equipamentos, que o Senhor use as medicações, para que ele possa, Senhor Deus, amado Pai, sair dessa situação. Eu quero agradecer, Deus, pela vida do meu cunhado, irmão, amigo, de longa data, que o Senhor continue abençoando ele continue sempre com esse coração disposto, coração de servir ao Senhor, ali na Missão Sena, né, nas conversas que salvam, e também na IBAB, Senhor. Ele sempre tem essa disposição. Abençoe a minha irmã, meus sobrinhos, que eles sejam um lar abençoado, para que eles sejam agentes abençoadores, como eles têm sido. Pai, obrigado, Deus, por esse momento tão rico, e que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, amigo. Amém. Valeu, mano. Até a próxima, Obrigado. querido. Fica na paz, Fica viu? com Deus, amigo. Até mais. Amém. Fica Tchau. com Deus. E todos que estão nos acompanhando, fiquem com Deus e vão na paz do Senhor Jesus Cristo. Até breve.